Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para fazer o nosso Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 9 da noite, como é de costume. É um trabalho simples, mas feito de coração, em que a gente procura trazer esses nossos visitantes espirituais para dentro da nossa casa, para que possamos ter essa companhia, essa ajuda, essa inspiração. Eles que vêm nos ajudar, vêm ajudar a limpar a nossa casa, que vêm ajudar a nos orientar e também encaminhar entidades que possam estar nesse momento dentro do nosso lar, não é? Então, vamos dar início ao nosso trabalho e vamos levar o nosso pensamento em oração e vamos agradecer ao nosso Pai amado pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para realizarmos o Evangelho no lar, buscando inspiração, orientação, para que possamos elevar o padrão vibratório nosso, da nossa família, da nossa casa, para que possamos desfrutar, usufruir da presença dos nossos irmãos espirituais que vêm nos ajudar neste momento, nossos parentes, amigos, conselheiros, mentores, que nos abençoam com a sua presença, com o seu trabalho e dedicação, nos ajudando nesse processo reencarnatório em que nos encontramos neste momento. Gratidão a todos, encarnados e desencarnados, que participam neste nosso trabalho, e vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar de hoje. Gratidão e que assim seja. Ora, eu vou pedir que alguém, então, procure sentir se será o livro um ou o livro 2. Livro 2. Olá, livro 2. E qual é a página? Uma página Cento, ímpar? Hã? 109. 109? Sim. Ok. Saiu a mensagem 47 do livro Caminho, Verdade e Vida. A grande pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender, sinceramente, às recomendações do Verbo Sublime. Pois é, gente. Mais uma vez, nos é chamada a atenção para que a gente se ponha ao trabalho, para que a gente se disponibilize a fazer alguma coisa, por menor que seja, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa família, com as pessoas no trânsito, nos transportes. O Evangelho não é uma coisa extraordinária do outro mundo para ser temida, de certa forma, ou nos acharmos incapazes
ou até mesmo nos acharmos inadequados para utilizá-lo, para vivê-lo, para praticá-lo. O Evangelho nos traz essa mensagem muito simples, que é uma mensagem de civilidade, é uma mensagem de amor, sim, de podermos conviver uns com os outros, de conseguirmos ultrapassar as barreiras da comunicação, as barreiras da discórdia, do desacordo, utilizando essa ferramenta maravilhosa que é o amor, de maneira que a gente possa conviver mesmo com aqueles que não sejam da nossa opinião, que não gostem das mesmas coisas, que tenham comportamentos que nos parecem desajustados. O amor. E desta forma, todos nós temos sempre alguma coisa a oferecer. Como nos diz a mensagem, para que clamarmos sempre por Jesus, pelo Senhor, por Deus, por ajuda, quando podemos também, de nossa parte, oferecer algum contributo nesse sentido? Basta nós sermos um pouco mais conscientes durante o nosso dia a dia, um pouco mais civilizados nos nossos comportamentos, pensarmos melhor antes de agirmos em qualquer direção, antes de falarmos alguma coisa, antes de emitirmos uma opinião. Se mantivermos essa atitude de buscar, pensar, cogitar como Jesus ou os emissários da luz se comportariam na mesma situação, nós vamos conseguir contribuir tanto, mas tanto, para a evolução do nosso planeta. Vamos conseguir trazer tanta paz para o nosso ambiente. É algo que poucas pessoas se lembram, porque nós lemos as grandes histórias, nós ouvimos contar os grandes feitos daqueles que chamamos de santos, daqueles que fizeram, gravaram seu nome na história do Evangelho, como grandes pregadores, como grandes discípulos, como grandes mestres, mas esquecemos o sacrifício daqueles que não têm nome, aqueles que a história não conhece, que ninguém sabe quem foram, aqueles que se dispuseram a viver o Evangelho, inúmeras vezes até mesmo ao sacrifício, ainda hoje em dia. Ainda hoje em dia, infelizmente, nosso planeta ainda se encontra nas garras da violência e das trevas, e ainda hoje temos os nossos irmãos cristãos enfrentando até mesmo o suplício final, derradeiro, em nome da fé cristã, em nome do Evangelho de luz, amor e paz. Não nos é pedido isso neste momento. Só nos é pedido que a gente possa partilhar um pouquinho da luz que já temos. Como uma pequenina vela que estamos assim a guardar junto do peito, escondendo do vento forte da vida, para que ela não se apague, e que possamos passar um pouquinho dessa luz, acender mais uma chama na vela do próximo, para que ele também tenha a sua pequena luz, para que ele também possa espalhar mais alguma coisa. Lembrando que a responsabilidade desse trabalho é de cada um individualmente. É verdade que Deus não precisa que a gente faça isso, mas quando nos elevamos, temos a grande oportunidade de participar nesse trabalho. Não é como que uma carga, mas sim uma bênção. A bênção de poder trazer essa luz que já temos conosco para outros, para espalharmos um pouquinho. Não tenhamos medo, não tenhamos vergonha, que possamos fazer o que está ao nosso alcance, que a gente possa se dedicar o melhor dentro das nossas capacidades, nesse sentido, com esse objetivo.
que possamos oferecer este pouquinho de luz que já temos conosco também para as pessoas no caminho juntamente conosco, de todas as maneiras que o nosso coração conseguir descobrir. Essa é a nossa mensagem de hoje. Independente do tamanho daquilo que você possa fazer, não se preocupe. Faça pelo menos alguma coisa. Não guarde a luz somente para você, viva ela dentro do teu coração e espalhe sempre que possível, da maneira que achares mais adequado, da forma como conseguires. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Gratidão. Quem gostaria de comentar a mensagem de hoje também? Eu posso comentar, doutor Luciano, eu gosto muito de falar sobre alguns valores da vida humana, onde envolve empatia, amor, justiça, honestidade, respeito, honra, liberdade e, acima de tudo, responsabilidade. Todos estes valores que hoje muitas vezes faltam no ser humano, cada um deles tem um significado na nossa vida. E quando nós dedicamos a nossa vida ao Mestre Cristo, tudo muda na nossa vida. O respeitar ao próximo é um alicerce fundamental para uma construção de uma sociedade harmoniosa, hoje e sempre. Através da consideração que aceitamos as diferenças que existem entre nós e outro ser humano sobre um assunto, sobre um aspecto de vida, sobre o aspecto da família, sobre o aspecto mesmo da religião. Isto é reconhecer que todos nós temos um direito no mundo, não é? E que aos olhos de Deus somos todos iguais. Um, o nosso respeito pela vida individual ou pública, ela eleva um padrão de conduta que, para aqueles que nos rodeiam, é direcionado e elevado moralmente, mesmo no nosso caso, no nosso dia a dia, da forma como nós agimos com outro ser humano, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida diária, em família. Tudo isso vai trazer honra sobre a quem é nosso mestre, não é? Que é Cristo. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, toda a nossa vida em vários planos, ela começa a modificar, não é? A maneira como falamos com as pessoas, a maneira como encaramos a sociedade, os governos mesmo em si, todas as coisas começam a mudar dentro de nós e nós começamos a olhar mais com mais amor, com mais brandura, com mais honestidade ainda, além daquilo que nós tínhamos talvez já desde pequeninos, desde a infância. Não é fácil, não é? Viver hoje em dia no mundo onde nós vivemos e nós sabemos que nós estamos numa fase de peneiração, não é? Nós estamos em fase de evolução, todos nós, individualmente, cada um tem a sua dor, mas mesmo assim fazemos um esforço, não é? E quando a pessoa dedica a sua vida a Cristo, a pessoa age de forma diferente com o outro ser humano, de forma respeitosa. Era esta a mensagem que eu deixava. Gratidão. Gratidão, gratidão. Mais alguém gostaria de comentar? E eu gostaria de refletir também num resumo do pouco do que já foi dito e dos pontos que a Bela também focou. Na verdade, eu acho que se nós assumir, nós temos um plano, não é? Assumimos uma função, uma responsabilidade nesta nossa vida. E se nós assumirmos com a verdadeira responsabilidade o nosso papel reencarnatório desta vida, não é? Se somos o filho, o irmão, a mãe, qualquer posição de trabalho, mas se assumirmos aquilo que somos por um bem maior, o meu bem, o teu bem, o nosso bem, sem julgamento, eu acho que nós já alinhamos na frequência de Deus.
e só olharmos, sem olharmos às dores e à relação, olharmos para nós no sentido da minha responsabilidade sobre a minha posição, a minha função aqui, por um bem maior para mim, para os outros, para todos. E, e tentar equilibrar a equação diariamente. Hum, Acho que é mais, é mais fácil do que nós normalmente geramos. É mais fácil. Hum, no entanto, é sempre o desafio. Eu acho que a vida é todo o ingrediente mágico. Nós fazemos o milagre acontecer nas pequenas diferenças, nas pequenas atitudes, nas pequenas ações. É, muito resumidamente é isto que quero passar, porque acho que assumir com responsabilidade por um bem maior, sem julgamento, já estamos numa frequência bastante positiva, alinhando e tentando destrinçar um pouco aquilo que nos é todos os dias, hum, imposto, hum, que contamina. Tentar mesmo fazer uma triagem numa equação mais simples e treinar essa equação diariamente, hum, para podermos minimizar o impacto de tudo que nos invade, de tudo que nos deturpa a vida, não é? A simplicidade da vida. É tudo, é o que eu quero dizer. Gratidão. Gratidão, gratidão. Mais alguém? Ok. Então vamos fazer o nosso momento de oração. Elevando nosso pensamento. Como é nosso hábito, vamos utilizar também os solares para complementar a nossa oração, fornecendo mais energia para os tratamentos que vão ser distribuídos neste momento. Por isso, então, vamos pedir aqui aos alunos que estejam presentes, que nos ajudem. E vamos iniciar por enquadrar a todos encarnados e desencarnados que vão receber agora o tratamento em mercabas de tratamento individuais, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Sugestão de cores para as mercabas, por favor. Verde, azul. Verde, azul, Violeta. violeta, branco cintilante, prata. Mais alguma? Rosa, Rosa, disco azul. Dourado. Dourado, muito bom. Vamos pôr também verde efervescente. E vamos ativar essas cores em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo então uma solar flor da vida coletiva. Para que possamos então preenchê-la com todos esses tratamentos que vamos realizar agora. Vamos colocar energia apurado para limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, sismita para proteção, analgesia para dor, senflamide para inflamação. Vamos colocar solar cristal para coluna, ciática, infecção urinária, cancro, articulações, sinusite. Vamos colocar no templo de curas solares máquina anti-inflamatória, alegria de viver, perdão kármico, escudo de proteção solares para a proteção, como é óbvio, né? Vamos colocar a solária setenária para fortalecimento das virtudes.
Solar dos cristais arcturianos, os cristais de ascensão. Solária mandala de luz estelar para os 15 chakras. Solária do Espírito Santo para conexão espiritual. Flor de lis para direcionamento de vida. Limpeza do campo áurico. Cura física. E cirurgia astral. Libertação da matriz Libertação da e matriz. ascensão crística. Libertação da matriz e ascensão crística. Muito bem. Vamos por Funebra Consolo para as pessoas que estão a fazer algum tipo de luto. Codificação da consciência. Descodificação da consciência, encaminhamento de entidades, portal, portal Esmeralda, para resgate umbralino, portal da visão superior, Tal de luz. qual? Tal de luz. Não consegui ouvir. Portal de luz. Portal de luz, ok. Faltam mais três. Quem consegue captar quais são? Bloqueio de energias presas. Renascimento do amor. Ok. Amor familiar. Nossos irmãos actuarianos, Qual? nossos irmãos actuarianos, Sim, já temos os cristais. Sim. Ok. Vamos então agora acrescentar as orações, agradecendo toda a ajuda que é oferecida a nossos familiares com saúde, prosperidade, equilíbrio, paz e harmonia, agradecendo a vitória sobre as doenças, sobre as dificuldades que nossos outros companheiros também enfrentam, trazendo a cura, o aproveitamento das provas, trazendo a libertação do karma, trazendo a abertura dos caminhos, trazendo a purificação do coração, a transmutação da sombra, a reforma íntima de cada um, fortalecendo a proteção de nossas crianças, nossos irmãos reencarnantes, com todas as entidades necessárias para garantir a sua segurança e o seu desenvolvimento. Também a nossos idosos e todos aqueles que se encontram em preparação para o seu desencarne, chegando ao final da sua jornada, agradecendo a força, o equilíbrio e este momento meditativo, este momento de reconciliação de final da jornada, e também agradecendo a todas as bênçãos que nos são dadas de todos os lados, sejamos merecedores ou não, conforme somos abençoados pela presença de nossos irmãos do plano astral e de nosso Senhor Jesus. Infinito, liga, e vamos enviar agora para todos que vão receber, nós inclusive,
enviando, multiplicando-se, envolvendo cada um individualmente. E vamos ativar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fixando e fazendo o nosso corte energético. Vamos fazer agora a nossa oração pessoal, conversando com Jesus, fazendo os nossos pedidos em agradecimento, como se já tivéssemos as bênçãos recebidas. E vamos então encerrando a nossa oração pessoal. E chegamos ao fim do nosso evangelho. Será que alguém, além da Maria do Carmo, está disponível para fazer a oração de encerramento hoje? Alguém se oferece? Não? Ok. Carmo, então, Não. Gratidão, Divino Pai. Gratidão, Jesus amado. Gratidão por tudo o que aprendemos e por toda a clarificação. Gratidão aos espíritos de luz pelo seu trabalho. Gratidão a todos que connosco estão. Gratidão sempre. que seja. Muito bem. Temos a nossa aguinha energizada pelos nossos companheiros espirituais e vamos tomar o nosso remédio fluidificado. Sim, senhor. Hum, E pronto, já terminamos o nosso evangelho de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estaremos cá novamente na próxima quinta-feira, com a graça de Deus. E até lá, uma ótima noite, uma ótima semana, fim de semana. E que Deus vos abençoe sempre muito. Gratidão. Gratidão. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijinhos. Boa noite, beijinhos a todos. Beijinho. Beijinho.